Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. É uma grande felicidade poder falar com vocês novamente, embora à distância. Infelizmente, esse vírus que está nos assolando, ele fez com que nós precisássemos tomar algumas atitudes e utilizar de algumas ferramentas diferentes. Por exemplo, esta aqui. É a primeira vez que eu gravo uma aula de escola dominical e posto no canal do YouTube. Então, por isso mesmo, eu já peço a compreensão de todos e também espero feedback, espero vocês me informarem o que dá para melhorar, o que foi ruim, o que dá para a gente acertar, e enquanto estivermos nessa situação excepcional, a gente vai tentando fazer com que ela fique o melhor possível para todo mundo, beleza? Antes de iniciar a aula, que hoje será a aula 6 da nossa revista A Graça Vence, você curte. Antes de iniciar, eu queria fazer algumas observações que eu acredito que são importantes. Embora eu nunca tenha gravado uma aula, eu já assisti diversas aulas. E eu sei que tem algumas coisas que nos atrapalham. Por exemplo, celular é um deles. Se você estiver com seu celular aí do seu lado, tente colocar ele no modo avião ou colocar um pouco longe de você, porque se dividir as atenções, você vai acabar perdendo a atenção na aula. Televisão, rádio, qualquer outra coisa que esteja fazendo barulho também acaba dividindo as atenções e o aproveitamento será muito defasado por causa disso. Outra coisa, fique com sua Bíblia aí na mão e aí quando eu for falar alguns versículos, você acompanhe ela, tendo em vista que o vídeo aqui é gravado, você pode colocar no pause e abrir o versículo e acompanhar junto comigo. Vamos fazer igual os crentes de Bereia lá, para que eu não fale alguma coisa errada e você olhe na Bíblia e fala, nossa, ele falou alguma coisa que não está na Bíblia. E aí a gente já mata dois coelhos, confere o texto se está batendo com o que está na Bíblia e também vai se aprimorando na arte de manejar bem a palavra de Deus. Outra coisa importante, esse vídeo está indo para o ar no canal do YouTube. Na hora que você abrir ele, lá no canto inferior direito, para você que está assistindo o vídeo, vai ter uma imagem que é parecida com uma engrenagem ali. Se você clicar nessa engrenagem, você consegue alterar a velocidade do vídeo. Consegue colocar ele mais rápido ou consegue colocar ele mais devagar. Então, conforme for, se você achar que eu estiver falando muito rápido, você consegue alterar a velocidade para devagar. E se eu estiver falando muito devagar, dá para acelerar e ver o vídeo mais rápido, mais dinâmico aí, beleza? E por fim, e não menos importante, qualquer dúvida que venha a surgir, vocês podem mandar aí no comentário do vídeo. É só descer ele um pouquinho, vai ter um campinho para comentários, coloque lá a sua dúvida. E eu terei o maior prazer em respondê-los, beleza? Então vamos lá. Lição 6, que tem o título A Graça Triunfa sobre a Nossa Incredulidade. A nossa revista desse trimestre está tratando sobre a graça. Então a graça de Deus em várias situações. E o texto base dessa lição é Hebreus capítulo 3, versículos de 7 a 19. Daqui a pouco nós vamos lê-lo. Mas antes vamos recapitular. O que foi estudado até hoje? Na lição 1 foi tratada da graça triunfa sobre as nossas fraquezas. A lição 2, a graça triunfa sobre os problemas familiares. Lição 3, a graça triunfa sobre os nossos medos. Na lição 4, a graça triunfa sobre as nossas fragilidades. Lição 5, a graça triunfa sobre as nossas desobediências. E agora é sobre a nossa incredulidade. Então, abra sua Bíblia aí e acompanhe comigo a leitura de Hebreus 3, versículos 7 a 19. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo se de fato guardarmos firme até ao fim
a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, antes de nós entrarmos no tema da lição, vamos definir alguns termos que serão importantes para o nosso estudo. Primeiro, graça. O que é graça? O conceito mais simples que tem é o favor imerecido de Deus. Graça é você ganhar alguma coisa que você não mereceu. Então, a graça de Deus é um presente para você. É algo que você não mereceu ganhar. Agora, outra coisa que é importante nós deixarmos claro, embora a gente não vai aprofundar em nenhum desses termos, mas é a diferença entre crer ou crença e fé. Crer recebe algo como verdade. Qual que é o exemplo disso? Lá em Tiago vai dizer: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Está lá em Tiago 2,19. Ou seja, crer é você receber algo como sendo verdade. O diabo crê em Jesus. Então, crer é você receber algo como verdade. E fé? O que seria fé? É quando você pratica aquilo que você crê. Como diz lá em Tiago também, a fé sem obras é morta. Então, a fé é quando você coloca em ação, coloca em prática aquilo que você crê. Exemplo, está lá em Tiago, capítulo 2, versículos 14 e 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Um exemplo interessante dessa distinção entre crer e fé está lá na passagem em que Jesus cura um endemoniado. Você pode acompanhar essa leitura lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 21 a 24. Diz lá: perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ou seja, ele crê e pediu ajuda para a falta de fé, para você ver a distinção entre uma coisa e outra. Então, para você ver, a falta de fé não é um privilégio de alguns, não. Muita gente, muitos cristãos, isso se eu não me arrisco em falar todos, já tiveram algum momento de fragilidade na sua fé. Afinal, o pecado está impregnado em nós também. E a incredulidade é um pecado, como nós veremos logo mais para frente aqui. Então, a fé é isso, ó. Esse desenho mostra o menino, ele, supondo que é o filho e o pai, o menino ele crê no pai dele, ali é o pai dele, e ele vai lá e se joga com confiança nos colos do pai dele, tendo a certeza que o pai dele vai segurá-lo. É isso que nós devemos fazer com relação a Jesus. Nós cremos e nós nos atiramos no colo dele, sabendo que ele vai nos segurar. Introdução da lição, e você pode ir acompanhando pela sua revista se você tiver ela aí. Se você não tiver, eu vou seguir aqui a sequência como se você tivesse, beleza? Então, na introdução, vai falar que a mensagem principal da carta aos Hebreus, que é o capítulo lá que nós lemos, é que Cristo é superior a tudo que existe no universo. Logo no início desse capítulo 3, ele vai mostrar que Jesus é superior a Moisés e depois ele vai continuar naquela parte onde nós lemos. Então a carta inteira de Hebreus vai dizer que Cristo é superior a tudo que existe no universo. Portanto, se ele é superior a tudo, a mensagem do evangelho deve ser crida de maneira irrestrita. Você tem
diversas profecias na Bíblia que foram já cumpridas literalmente. E você tem isso aí para todo lado nas Sagradas Escrituras. E aí tudo que Deus prometeu, ele cumpriu. E o que ele prometeu que ainda irá cumprir, você não precisa ter dúvidas, porque ele vai cumprir. O primeiro contexto, é como se fosse o primeiro capítulo da revista. Ele vai falar que, em razão da gravidade necessária de ouvirmos a pregação exclusiva do Evangelho, que o escritor de Hebreus nos exorta a não duvidarmos. De fato, todo pecado é incredulidade, mas o perverso coração de incredulidade é ainda mais sério e cruel. Então, o que o autor quer dizer quando ele fala que todo pecado é incredulidade? Nada mais é do que, sempre quando nós cometemos algum pecado, antes nós cometemos uma incredulidade. Por quê? Ou nós duvidamos das promessas de Deus, ou nós duvidamos das consequências do pecado, uma coisa ou outra. Então, você sempre, antes de cometer um pecado, você descreu antes. E ele vai citar lá a respeito do perverso coração de incredulidade. Esse perverso coração de incredulidade não é só aquela descrença que você vai e comete um pecado. Não, é uma dureza extrema do coração. É um coração orgulhoso, é uma pessoa cheio do ego lá em cima, é uma pessoa altiva, é aquela que acha que não depende de Deus, é aquela que acha que ela tem autonomia para fazer o que quiser, é aquela pessoa rebelde total quanto a Deus. Então, isso é o perverso coração de incredulidade. É como se a incredulidade estivesse aqui e o perverso coração de incredulidade estivesse acima disso. Então, o perverso coração de incredulidade é aquele coração que não somente peca contra Deus, mas é aquele que jamais se humilha na presença do Senhor e jamais se vê como pecador diante do grande juiz. É aquela pessoa que acha que ela é boazinha. É homem soberbo, vaidoso, arrogante, vive como se Deus não existisse. Os israelitas desejaram ser autônomos e livres fora de Deus, e por isso eles sofreram diversas consequências advindas dessa atitude deles. No capítulo 2 ele vai falar o que podemos aprender com isso. A graça nos capacita para crer e nos submetermos ao Senhor de todas as coisas. Não devemos nos rebelar contra a verdade, nem desejar liberdade e autonomia. A liberdade para o cristão é cumprir o que quer o nosso mestre. Essa que é a liberdade do cristão. A liberdade do cristão não é fazer o que bem entender, o que vier na cabeça. Senão, vai fazer coisa errada. Óbvio. Então, a graça nos capacita para crer e nos submetermos ao Senhor de todas as coisas. Primeiro, não devemos nos rebelar contra a verdade, nem desejar liberdade e autonomia. Devemos ser vigilantes para não cairmos no engano de nosso coração e sermos excluídos da verdadeira promessa. Olha que interessante esse gráfico aqui que está na revista do professor. A graça nos capacita para crer e nos submeter ao Senhor de todas as coisas. Percebam o passo a passo. Primeiro lá, ouvir a palavra da verdade. Segundo passo, não se rebelar contra essa verdade. Terceiro passo, nos submeter ao Senhor de todas as coisas e cuidar um dos outros. É o que fala lá no versículo. Nós devemos cuidar um dos outros. E aqui esse cuidar, ele pode ser interpretado tanto como exortar e admoestar, quanto motivar, incentivar uns aos outros. A graça também nos capacita para a certeza plena de fé. Não devemos imitar aqueles que duvidam das Escrituras e de suas promessas. Principalmente depois do século XVIII para cá, houve muita luta contra a Bíblia. Pessoas dizendo que a Bíblia era, na verdade, um livro de mitos, dizendo que a Bíblia era coisa inventada, era uma mentira e tudo mais. Então, quando você acredita em pessoas que estão dizendo isso, você está caminhando a passos largos para a descrença, para a incredulidade, para o agnosticismo, para o ateísmo e tudo mais. Então, nós não devemos imitar aqueles que duvidam das Escrituras e de suas promessas. Devemos considerar Jesus Cristo sua
pessoa e obra a porção mais sublime e importante de nossa vida. Um autor já disse certa vez que Deus não é a coisa mais importante, ela é a única coisa. Lembremos que nem mesmo os anjos ousaram duvidar de tão grande poder, nem o diabo duvida, como nós já dissemos no versículo anterior lá em Tiago. E aqui tem um outro esqueminha sobre a graça nos capacita para a certeza plena de fé. Vejam lá, não imitar aqueles que duvidam das Escrituras. Outro passo, verificar se de fato estamos na fé. Isso nós falaremos um pouco melhor lá no final. Terceiro passo aqui, considerar a pessoa e obra de Cristo. E por fim, devotar a Ele tudo o que temos e somos. Qual a conclusão de tudo isso? Crer é uma dádiva do Senhor. Isso é importante nós termos em mente. Por quê? Se o tema da revista inteira fala sobre a graça de Deus triunfando sobre tudo. Então, se você tem fé, se você acredita em Jesus, você pode já agradecer, porque isso é uma dádiva dada por Ele. Afinal, quando a gente vê o exemplo lá do Êxodo, o povo hebreu no deserto, eles viram diversos milagres de Deus. E mesmo assim eles continuaram com o coração incrédulo. Ou seja, ver sinais e prodígios não é sinal de que você vai crer. Jesus Cristo também praticou diversos milagres e muita gente não creu. Então, agradeça a Deus. E se você está titubeando na fé, ore e peça a Ele que Ele fortaleça a sua fé. Como disse o pai do menino endemoniado, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. É a graça de Cristo que nos capacita para isso, como eu acabei de dizer. Então a graça de Deus, algo que nós não merecemos e Ele nos dá, é o que nos capacita para crermos. Não existe fé verdadeira se não for plantada no coração pelo próprio Senhor. Veremos alguns exemplos. Está lá o primeiro em Atos 16:14. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então quem abriu o coração foi Deus. Outro exemplo que está lá em 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. De novo falando a respeito de Deus, do entendimento dos incrédulos. Continuando na conclusão, a graça de Jesus opera em nós por meio de algumas ações nossas. Então, Deus, através da sua grande graça, concede-nos a capacidade de crer, mas a nossa função deve ser cumprida. Qual função? Nós devemos ouvir a palavra, não ser rebeldes à palavra, cuidar um dos outros, etc. Não devemos ignorar os meios comuns de graça, que é justamente a oração, a comunhão entre os irmãos, a leitura da palavra, ouvir a pregação. Lá em Romanos 10:14 diz: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então aqui você vê claramente a necessidade de ouvir a pregação para poder crer. Outro exemplo que está lá em João 20, 29 a 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Neste livro, no caso, no Evangelho de João. Estes sinais que ele escreveu lá, os milagres e tudo mais, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, foi registrado alguns fatos, alguns milagres, alguns eventos espetaculares que Jesus fez, para que as pessoas, vendo e tendo conhecimento daquilo, pudessem crer. Continuando na conclusão, compreender que e aqui é o ponto principal da aula de hoje, compreender que a graça do Senhor Jesus nos faz crentes, mesmo diante de circunstâncias adversas. É o que está sendo falado em toda essa revista. É a graça de Deus
prevalecendo sobre as nossas diversas fraquezas. A de hoje foi a incredulidade. A graça de Deus em Cristo sempre triunfa sobre a nossa incredulidade. Entender que a palavra que nos faz crer e não os sinais. Isso a gente pode ver lá em Mateus 13, 54 a 58. Eu só coloquei aqui na minha Bíblia, deixa eu achar rapidamente. Mateus 13, 54 a 58. Vejam o que Jesus estava dizendo aqui. E chegando à sua terra, Jesus ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Eles tinham conhecimento dos poderes miraculosos de Jesus. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então vocês percebam que ver sinais e prodígios não é pré-requisito para crer. Lá em Romanos 10, 16 e 17 vai dizer: mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, como eu já tinha dito anteriormente, ver sinais e prodígios não vai necessariamente levar à fé. O que leva à fé é a graça de Deus, a graça de Jesus. E o versículo diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. O que gera o crer, o que gera a fé é a palavra de Deus, a palavra viva de Deus. Então, agora nós chegamos na aplicação prática desses ensinamentos que servirão para a nossa vida e também para que nós possamos orientar outras pessoas, e vai tratar de algumas questões. Primeiro, como fazer para evitar o endurecimento do coração? Resposta: cuidando da incredulidade, ou seja, tomando cuidado para com a incredulidade. Nós devemos vigiar o nosso coração e a nossa mente, tomar cuidado com o que a gente ouve, com quem a gente conversa. Nós devemos cuidar um dos outros para evitar também o endurecimento do coração, como diz o versículo 13 do capítulo 3 de Hebreus. Isso tudo é urgente, porque lá no versículo 14 e 15 de Hebreus vai dizer que nós só seremos salvos se perseverarmos até o fim. Outra pergunta: como não deixar a incredulidade entrar em nosso coração? E aí tem algumas dicas práticas também. Primeiro, uma explicação que a apostasia ela vem aos poucos, é um processo sutil, e negligenciar os meios de graça, ou seja, se a gente para de orar, de ler a Bíblia, a gente vai esfriando, o coração vai endurecendo, a comunhão com Deus virá algo secundário e a carnalidade vai ganhando espaço. Então, o que nós devemos fazer para evitar a incredulidade entrar em nosso coração? Nós devemos confessar o nosso pecado logo após cometê-lo, porque o pecado ele é como um fermento, um pouquinho dele contamina toda a massa. Então nós não devemos deixar acumular pecado, por assim dizer. Cometeu o pecado, já vai lá, se arrepende e pede perdão. Essa é uma das dicas que nós devemos ter para evitar que a incredulidade entre em nosso coração. Nós devemos também, para isso, com o mesmo objetivo, corrigir, exortar, admoestar, animar, fortalecer os irmãos que estão em riscos de se tornarem incrédulos. Às vezes a gente vai percebendo, geralmente quando a pessoa começa a negligenciar os meios comuns de graça. Começa a não vir mais na comunhão, começa a não orar mais, a não ler mais a Bíblia e tudo mais. E você consegue perceber isso. E aí que você haja, que você vá lá e fortaleça-o, admoeste-o, exorte-o, corrija-o. Situações que tendemos a demonstrar incredulidade. Então você tem que fazer uma análise da sua vida e observar quais são essas situações em que você está tendendo a demonstrar incredulidade. E aí a própria palavra de Deus vem te confortar, te animar, te fortalecer. Veja lá em João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Isso é Jesus Cristo falando. Em Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Depois que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o pecado não tem domínio sobre nós. Às vezes nós damos umas
cambaleada aí, mas a culpa às vezes é nossa mesmo, que não corremos atrás de Jesus Cristo. Então, fique esperto quanto a isso. E algumas motivações bíblicas aqui para a gente ficar fortalecido, cheio da palavra. Lá em 1 João 5,13 vai dizer: estas coisas vos escrevi, ou seja, a primeira epístola de João e algumas coisas que ele está falando lá, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Não é que vocês tinham, nem que vocês terão, é que vocês tende, agora, presente, tendes a vida eterna. A quem? A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Ou seja, crê e será salvo, como nós leremos ali embaixo. Romanos 10,9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Atos 16,31. Respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então, vejam que Deus, ele dá, através da revelação na sua palavra, as orientações, os alertas que devemos ter com relação à incredulidade, mas ele também nos anima, ele nos fortalece, ele nos demonstra que as suas promessas, elas serão fielmente cumpridas. Nós temos exemplos claros em toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. Então, meus irmãos e irmãs, vamos cuidar da nossa incredulidade, do nosso coração, vamos seguir as orientações de Cristo, não ignoremos os meios comuns de graça e vamos nos fortalecer cada vez mais. Embora nós não possamos agora, nesse momento, ter a comunhão pessoal, mas que, se Deus quiser, logo logo isso aí vai acabar e nós possamos nos reunir mais, nos fortalecer e juntos caminharmos rumo ao nosso destino celeste, que, se Deus quiser, não demorará. Jesus logo voltará. Isso é o que eu espero e o que eu desejo, beleza? Então, um forte abraço a todos, que Deus abençoe a todos neste domingo, e qualquer dúvida que tenha tido aí durante o decorrer da aula, mande aí nos comentários, terei o maior prazer em respondê-los, beleza? Até mais, que Deus abençoe a todos nós.